Olá, o cafenapolitica.com.br volta a tratar do tema jornalismo alternativo. O que vem a ser jornalismo alternativo? É uma forma de driblar ou de evitar que a informação chegue até o público somente através daquelas grandes corporações econômicas oligárquicas, que na verdade estão mais preocupadas com os lucros dos seus negócios do que propriamente em produzir uma notícia correta, uma notícia que interesse também aos direitos da cidadania e não apenas aos interesses das grandes corporações. Bom, para falar sobre isso, nós temos hoje a ilustre presença do jornalista José Maria Rabelo. José Maria Rabelo está em Belo Horizonte, é um velho ativista político e que tem, além da sua grande história de ativismo político, de exilado por 16 anos na Bolívia, no Chile e na França, ele tem uma experiência que data de quando ele tinha 22 anos de idade, ou mais precisamente em 1952, quando fundou o jornal satírico, político e anarquista chamado Binômio. Então, Zé Maria, é um prazer ter você aqui no Café na Política pela primeira vez, Ainda que nós tenhamos já temos reproduzido artigos seus e inclusive lançamentos de alguns de seus livros. Então, como é que está a coisa aí em Belo Horizonte? Olha, não mudou muito o quadro da imprensa, porque o Palácio da Liberdade tem um poder muito grande, qualquer que seja o seu ocupante. A imprensa continua submissa aos interesses do governo e pouca coisa sai que não esteja nessa ótica. Seria até muito bom que a gente pudesse lançar o Binômio de novo, se eu não tivesse 88 anos. Mas hoje, você fala em governo aí, Zé Maria, mas você fala em governo, o governo, você fala no sentido mais amplo, É o poder econômico, que não é só o governo no caso. Não, mas aqui é mais o governo mesmo, que tem. Imagina que na fase do Aécio, dos dois governos dele, só um jornal, Estado de Minas, que aliás está falindo, está praticamente falido, ele doava, nesse sentido, a título de publicidade, 8 milhões de reais por mês ao jornal. Quer dizer, é um escândalo, que mostra o grau de dependência da imprensa mineira com relação ao Palácio da Liberdade, hoje, Palácio Tancredo Neves. Então eu falo justamente que o poder econômico aqui sobre os jornais não é tão grande quanto no Rio, São Paulo, Brasília. É mais o poder político do Palácio da Liberdade. Não, correto. Bom, então o Binômio, a experiência do Binômio, ela de 1952 até 1964. Foram quase 800 edições de jornal, Era um jornal aqui... 800 nas duas edições, de Belo Horizonte e de Juiz de Fora. Porque nós também tiramos uma edição em Juiz de Fora própria para a região ali em torno da grande cidade, Zona da Mata. Não, correto. Então, aquilo foi uma experiência, era um jornal de fundo de quintal, digamos assim, Um jornal amador, Mas que foi crescendo e chegou a realmente incomodar e a trazer a informação menos viciada, a informação menos viciada pelo poder econômico. O Binômio, eu sempre digo que foi um milagre, porque eu e meu colega Euro Arantes, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Imagina jovens jornalistas. Jornalista nunca tem dinheiro, a não ser aqueles que se alugam aos grandes grupos. E nós, com a ajuda de um pequeno grupo, lançamos o Binômio, sem nenhuma pretensão. Era um jornaleco, com 4 páginas, papel muito vagabundo, impresso numa gráfica que tirava 1.000, 1.500 exemplares por hora, e tiramos 3.000 exemplares. Quando colocamos o jornal na rua,
tivemos uma resposta animadora do público. O jornal se esgotou imediatamente. Os meninos gritando, que Belo Horizonte era uma cidade pequena, a Vendais fazia principalmente com os jornais. Aí tiramos a segunda edição, 3.000 exemplares, se esgotou também. Aí tivemos que tirar a terceira edição. Aí nós percebemos que havia um muito grande para nós, que não tínhamos, como eu disse, maiores pretensões. E o jornal foi crescendo com muita audácia, com muita criatividade e se tornou a maior tiragem de Minas naqueles dias, naqueles tempos. A maior tiragem de Minas superou a própria grande imprensa, né? Chegou a maior tiragem. Naquela época, chegou a tirar 60 Pois é, Zé Maria, você época. atinge aqui o nó da questão, no caso, né, que é essa incapacidade, né, das forças progressistas hoje de fundarem, de fazerem um jornal, ainda que seja pela internet, mas que reflita, né, essa posição progressista e não essa posição que hoje está sendo impingida pela mídia, inclusive internacional. São grandes interesses. Eu pergunto a você, o que se poderia fazer em termos hoje, né, dessas tecnologias avançadas de internet, do próprio aqui do YouTube, que a gente está utilizando muito para divulgar a nossa mensagem, o que seria possível fazer, na sua visão, hoje, aos quase 80 anos? Não, 88 anos. Mas não parece. É só entre nós. Tá, muito bem. Mas olha, 88 anos bem vividos e com muita disposição ainda de viver outros 88. Isso, né? A gente está percebendo. Daí, não é? Mas existem algumas iniciativas, eu acho que os sites que estão por aí, vários deles, inclusive o seu, prestam esse trabalho de desmistificar o noticiário da grande mídia, do oligopólio que controla a comunicação no Brasil, que controlava de forma absoluta a comunicação no Brasil. A internet está quebrando os dentes dessa engrenagem maldita que é do oligopólio dos grandes meios de comunicação. E, além do mais, há pequenas iniciativas, pequenos jornais que circulam por aí. Meu filho mesmo, o Ricardo, edita no Rio isso que se chama Bafafá. Ah, eu conheço, o Bafafá. Esse é um jornal alternativo, 100% opinião. E aqui você tem tem na internet também, além do jornal impresso. Os principais nomes da esquerda brasileira. Eles circulam uma vez por mês, com muita dificuldade, mas com muita repercussão, porque aborda justamente, veja aqui um dos números, não vai ter golpe. Essa é a manchete dessa edição. Ah, correto. Justamente na defesa da legalidade. Isso foi o número de dezembro de 2015. Então é o seguinte, a iniciativa... Para lhe fazer inveja, nós também temos aqui em Brasília uma cooperativa de jornalistas, né, que fundou esse jornal aqui, já está na 5ª edição. É uma coisa mais tímida, né, mais de 20 mil exemplares apenas, também com inserção na internet, mas que é uma experiência nova. Claro que isso... acho que esse somatório de iniciativas, porque você tem o Brasil de fato, você tem Carta Capital de alguma maneira, você tem outros jornais pequenos, por exemplo, Itabira, aqui tem o Trem Itabirano, que é muito interessante. O Trem Itabirano. Eu colaboro lá também. Correto. E você tem a revista Pauta do Sindicato de Jornalistas aqui, de Belo Horizonte, e o Bafafá, que eu sou um dos colaboradores também e assessores, né, com a minha pequena experiência jornalística, porque o Ricardo é um grande jornalista, que inclusive passou também pelo exílio, viveu lá fora esses quase 16 anos, e então há assim um grande número de iniciativas. Eu acho que está faltando, como você disse, uma grande publicação maior, né, que englobasse todas as principais da esquerda brasileira, porque a direita tem aí todos os jornais, né? Então aí é a serviço dela. Agora é interessante observar, Zé Maria, 2 fatos importantes que ocorreram de ontem para hoje, de anteontem para hoje, digamos assim. O primeiro deles foi a revelação daquele escândalo da Casa dos Marinhos lá em Paraty, né? Na ilha do Paraty,
invadindo lá uma reserva, né, ambiental e tudo, e totalmente ilegal. Depois, hoje de manhã, aparece a notícia, né, daquela amiga nossa jornalista, Miriam Dutra, né, confessando a realidade do que foi a sua relação com o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente FHC, né, e dizendo ela o seguinte, né, dizendo que ela foi obrigada a se exilar lá em Lisboa, depois mediante uma pressão tanto da Globo quanto da Veja. E ela cita pessoalmente o Mário Augusto Conte, qualquer coisa Conte. Essas cloacas da imprensa brasileira, você citou duas, né? Pois é, então, isso daí, sem a internet, jamais viria, né, a público, a lume, como a gente costuma dizer. Os dentes desse oligopólio, eles estão perdidos. Eles estão perdidos, porque eles se acostumaram a falar sozinhos, sem contestação. Nós não tínhamos armas para enfrentá-los. E agora surge aí, por um milagre da tecnologia, esse instrumento fabuloso. E eles estão perdidos, inclusive diminuindo o seu número de páginas, mandando embora os apresentadores mais caros, vivendo uma crise para a qual eles não estavam preparados. Porque mas eles também estavam preparados para exercer o monopólio. Sim, mas também invadindo violentamente a internet, sozinhos, né? Eles também invadem violentamente a internet. Eu não sei se você sabe disso, né? Eles têm os sites deles são monumentais, tem milhões e milhões de acessos. Enquanto os pequenos estão aí sofrendo mais, de alguma maneira se inserindo, né? Esses pequenos são corrosivos. Né? E eles têm a luminosidade, né? Os grandes espaços, mas ali estão aquelas outras vozes que não os deixam falar sozinhos. E há milhões também de pessoas que acessam esses outros sites. Milhões de pessoas. Então é o seguinte, há um quadro novo. Você citou aí dois fatos que iam ficar escondidos. Naturalmente não apareceriam. Porque enquanto estão aí com essa coisa ridícula de um sítio lá no interior de São Paulo para incriminar o Lula, um sítio que não é dele, e um apartamento num bairro hoje que é de classe média baixa, né? Guarujá, quando fala Guarujá, você quer pensar que ainda o Guarujá de alguns anos atrás, Guarujá hoje foi invadido pelos mais pobres, inclusive com duas favelas do lado, que aliás não seria de comprometer nada, mas na opinião deles isso desvaloriza, né, o imóvel. Imóvel que também não é do Lula. E aí parece que agora saiu uma decisão, não sei se você viu ontem, do juiz, anulando inclusive o depoimento dele exato, essa circulou hoje, é verdade. Hein? É verdade, circulou hoje, quer dizer, foi confirmado. Um procuradorzinho lá de São Paulo, querendo aparecer, ligado ao PSDB, intimou o Lula, sei como é que foi o processo, para que ele tivesse que ser ouvido não mais como testemunha, mas como pessoas envolvidas, quando ele não tinha nada a ver com os dois assuntos. Agora, por falar em querer aparecer... Mas sabe o que é isso? Essa pobreza, a última coisa da Folha de hoje, chega ao máximo. Um cidadão diz que a torre de internet lá do sítio foi não sei o que, alguém que pagou. Olha aqui, manchete da Folha hoje, a torre. Então, mas eu não me revolto com isso não, viu? Eu acho que isso aí mostra a debilidade deles. Eles estão também desesperados com a perspectiva de mais 4 anos de um outro governo, que seria o governo Lula, que eles não têm um candidato para enfrentar o Lula. Essa campanha toda que nós estamos vendo, aí é por isso eles querem desgastá-lo, porque quem é que vai enfrentar o Lula depois do governo Dilma? Primeiro, já desistiram de tirar a Dilma. O impeachment já
não entra nos planos deles mais. Aliás, o PSDB agora vai rever a sua estratégia, entendeu? Porque essa estratégia do quanto pior, melhor, não deu certo. Então eles agora vão adotar uma linha propositiva. Olha que coisa sabe, que eles deviam ter feito há muito tempo. Desde que nasceram. Então, quem é que eles têm para enfrentar? Vão ter que aguentar o governo da Dilma até o fim. E depois, quem é que eles têm para enfrentar o Lula nas eleições de 2018? Zé Maria, essa pergunta a gente vai responder daqui a pouco na volta do cafenapolitica.com.br no seu segundo bloco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O cafenapolitica.com.br volta em seu segundo bloco na entrevista com o jornalista José Maria Rabelo, eu aqui de Brasília e José Maria em Belo Horizonte. José Maria, estávamos falando quanto a quem poderia substituir ou competir com o Lula numa eleição de 2018. É uma pergunta realmente difícil, né? A gente pode analisar brevemente aí as pessoas. Você que conhece muito Minas Gerais, inclusive esse candidato, né, o Aécio Neves. Olha, nem sei se o Aécio sairá candidato, porque ele foi um dos grandes derrotados da eleição. Perdeu a eleição no Brasil, perdeu a eleição no seu estado natal, que é Minas Gerais, e perdeu o estado adotivo, que é o Rio. O Alckmin saiu lá com 5 votos. E salvaram do Aécio, porque se não fossem os votos que o deu ao Aécio, ele não teria, nem sei que votação teria tido. Então eu acho que o Aécio não sai candidato, a não ser que ele luta a legenda que não o PSDB. O Serra é um candidato forte, tem que disputar também com o Alckmin. Tem o governo de São Paulo por detrás, isso não é outra coisa. E quem é então? Está fechando escolas, né? Diz que fechou mais de 1.100 aulas, 1.100 salas. E hoje está dizendo que diminuiu o número de aulas 1 hora nessas escolas. Incrível isso, né? Todo mundo no país todo precisando Pois é. Agora, esse é o candidato que pode enfrentar Lula defendendo a escola pública, defendendo o interesse da grande maioria do povo brasileiro. E o Alckmin é o caso típico da oligarquia brasileira, que é principalmente a oligarquia de São Paulo, né? Um homem com visões estranhas, inclusive dizem, com óculos e outras coisas assim, difíceis de explicar. Mas sem carisma também, né? Um candidato acarismático. Sim. Não, esse é o chamado picolé de coco, né? Como ele é chamado, ali sem uma capacidade de comunicação com o eleitor. Quem mais? A Marina? A Marina é uma candidata que tem seu público, mas eu acho que passou a hora, porque ela se isentou nesses anos todos do debate nacional. O Ciro Gomes só sairá, Lula não sair, pelo que a gente tem lido aí. Então quem é que vai enfrentar o Lula? Bem, por isso, não é à toa que eles estão nessa operação de desgaste, de tentativa de desmoralização do Lula. Não é à toa. Por falar em tentativa de desmoralização, vocês, Amarelo,
que morou em Paris, não oligárquica, mas como durante 16 anos, deve ser quase fuzilado no Chile, né? E você que mora em Paris, logicamente, se a Avenida Foch. A Avenida Foch fica ali do Élysée, né? Do Champs-Élysées, e onde o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, tem um apartamento na Babesco de alguns milhões de euros. Eu para você, por que a mídia não fala nesse apartamento? A avenida, aliás, não é Foch, você está falando em alemão, né? É Foch. A Foch é Idema de Vieira Soto, de Paris, das áreas mais nobres. E ele tem lá essa propriedade. Eu não sei assim, que tem, eu, por exemplo, não posso dizer porque não tem elementos para isso, mas é um apartamento naquela área ali que vale 10 vezes, 20 vezes o lado do Guarujá, atribuído ao Lula. Mas veja a diferença do tratamento. O Roberto vem lá na ilha, né, com aquele latifúndio elegante que se reúne em toda a nobreza do jet set carioca internacional. O Fernando Henrique lá na Avenida Foch, o Aécio lá em Ipanema, um apartamento de 10 milhões de reais. Eles estão preocupados com o apartamento do Lula. Só o Lula que não pode. E não tem, né? Não é dele. Verdade, não tem. Triplex, aliás, flex, né? Eles não esquecem de dizer triplex. Tudo, mas isso tudo é falta de gente. Eles não têm para combater o Lula. O governo do Lula, altamente realizador, a favor do povo brasileiro, a favor de pessoas retiradas da miséria, a favor de ação do ensino, a favor da quase universalização do ensino, inclusive o ensino universitário hoje com 30% dedicado às pessoas mais pobres. Você vai à universidade hoje. Eu fui outro dia fazer uma palestra na Universidade de Minas Gerais, fiquei impressionado. Isso aqui o que é? Eu conheci a universidade, só tinha branco. Agora está preto, está cheio de pobre, está cheio de índio. É isso. É obra do Lula. Como é que pode negar uma coisa dessa? Mas eu fico com outras coisas, viu? Essa campanha contra a Petrobras, eles não combatem a corrupção na Petrobras, eles combatem a Petrobras. E de olho já estão aí de novo falando. Ontem o presidente da Shell deu a entrevista dizendo que eles estão prontos para entrar, para a presença deles no pré-sal. O pré é a última reserva mundial de petróleo numa área preservada dos grandes conflitos. Esse é um privilégio que a natureza nos deu, um dos outros privilégios que a natureza nos deu. E a campanha da Petrobras não é de hoje, foi anterior à criação da Petrobras. A campanha do petróleo é nosso, general Walter Barbosa, um líder, um grande comandante da nossa luta pela extração do petróleo. E eu mesmo fui preso 3 vezes como estudante, porque os governos da época hostilizavam os movimentos populares, como Geraldo Dutra e outros mais. Então, a campanha pela corrupção lá dentro, porque é preciso erradicar, como é preciso erradicar nos organismos públicos de São Paulo, do Paraná, é preciso erradicar a corrupção por toda parte. Mas a campanha deles é contra a Petrobras, contra o monopólio do petróleo. Eles querem enviar o petróleo aos grupos internacionais, porque essa gente, essa gente não tem no coração, não. Essa gente, o coração deles está lá em Miami. E se pudesse, eles todos se mudariam para Miami, mesmo aceitando um tratamento desigual lá nos Estados Unidos, porque os americanos não recebem os latino-americanos, né? Mas eles aceitam isso, que a alma e o coração estão lá. Mas, Maria, a gente vê que isso é obra internacional, né? Fizeram uma campanha violentíssima, lenta, contra a Cristina Kirchner lá na Argentina e acabaram elegendo esse Macri, né? Que se revelou um grande autocrata, mas passa por cima de Congresso, passa por cima da Constituição e não acontece nada porque ele é blindado pelos grandes, né, meios de comunicação, justamente sócios dele. E depois tem vão agora em cima da Venezuela, em cima aqui do Lula e da Dilma. Né? Não é essa a verdade. Mas eles falam desses
A campanha deles é só contra os progressistas, de esquerda, nacionalistas. E outros governos do mundo têm o apoio deles. Aqueles principados lá da Arábia, que ali tudo é ditaduras seculares, não é? E aqueles reinos que existem lá, quando eles se referem a eles, não falam que são ditadores. Ditador Ele não fala ditador da Arábia Saudita, ele fala do rei da Arábia Saudita. Do rei com todas, né, as genuflexões, né, todas os gestos religiosos que cabem no caso. Então é o seguinte, de ouro é só aqueles que são aqueles que têm algum compromisso popular, né? Eles não destruíram lá o Iraque em nome da democracia. E o que é o Iraque hoje? O Iraque é um dos países mais próximos do Oriente Médio, né? E a Líbia, o que é a Líbia hoje? Destruíram lá também o governo. E o que eles estão pondo lá no lugar dos... Esse Macri é um Joaquim Pinheiro. E Joaquim Pinheiro é piorado. Você vê o que aconteceu no Chile, tiraram o governo... Sebastião Pinheira. Sebastião Pinheira. E tiraram, e 4 anos depois ele foi chutado, porque não é proposta nenhuma. Essa gente não tem alternativa deles. É cortar emprego, é cargo público, é fechar empresa, é austeridade deles. Você sabe que eu peguei a revista Época outro dia, dizendo o seguinte: Macri faz da Argentina e de seu gabinete uma verdadeira multinacional, com todos os métodos sociais, técnicos, super modernos. E agora o que está fazendo? Como se o governo de um país fosse uma empresa, né? Não, mas sim, ele encheu aquilo lá, olha, de gente do JP Morgan, da fazenda do JP Morgan. A mulher que é chancelar foi da Shell, foi da Telecom, foi da IBM e era sede do Ban Ki-moon. Quer dizer, foi imposta. É com essa gente que ele vai fazer um governo voltado para o povo? Pergunto. Aliás, eu não sei se ele vai fazer algum governo, porque ele não tem maioria nem na Câmara, nem no Senado. Eu não sei. Uma reação popular muito forte aí. Não sei se essas movimentações dele a serviço dos grandes interesses, se ele vai conseguir muito êxito, porque ele está lá ele não é aquela vitória espetacular que eles esperavam, não é? Perdendo nas duas, e perdendo de muito, não é por pouco. Mas aí nisso tudo, o que você fala do Sanders? Veja só, pátria do capitalismo. O Bernie Sanders, né? O homem que Bernie Sanders, né? Um socialista histórico igual a você, né? Socialista histórico igual a você, igual a mim. Eu entrei ainda pela antiga esquerda democrática. Imagina como eu sou longevo, para não falar. Era ainda a esquerda democrática, que era uma ala da antiga UDN, que surgiu como uma frente oposicionista, como o MDB. Era bem um partido que se chamava União Democrática Nacional. E a esquerda democrática, aquela esquerda que era de esquerda, mas se opôs ao Estado Novo. E eu entrei por aí em 1947, não comparar ao Sanders, mas eu também tenho uma história ligada ao socialismo desde 1947 até hoje, sem tergiversações, sem desvios, né? Nós mesmos nos conhecemos num partido socialista, né? Que é o PDT, né? Sobretudo o PDT do Brizola, né? Nós sabemos também que não é a mesma coisa. Aliás, o PDT está tendo até posições corretas de hoje, né, ultimamente. Mas a vida nessa trajetória ligada aos ideais de libertação dos trabalhadores, de dignificação do trabalho, da cultura, da vigência, da mulher, do jovem, do negro, essa é a nossa luta. Então, surge um Sanders dos Estados Unidos falando abertamente em socialismo, que lá era uma palavra proibida, não é? E com um grande apoio, alguns observadores, estou lendo até aqui uma matéria aqui do El País,
dizendo que a pesquisa lá, dizendo que ele ganha as eleições do turno, segundo turno, né? Quando na eleição mesmo, né? Eu não sei se é excesso de otimismo do jornalista Stein, mas ele chega a admitir, inclusive com números, que Sanders pode ser o vencedor. Seja mais furacão, tsunami, que será isso? E assim chegamos ao final do nosso programa cafenapolitica.com.br com o jornalista José Maria Rabelo, fundador do jornal Binômio, um jornal satírico político que existiu em Belo Horizonte de 1952 a 1964, ou seja, uma época do pré-golpe militar.